Olá, amigos, a paz do Senhor. Continuando com a nossa série As Parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo. Esse texto está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, e diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que nem temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Esse texto sobre o juiz iníquo, ele se assemelha àquele texto do homem que já tinha recolhido com sua família e o vizinho importuna-o, pedindo pão, porque havia recebido uma visita inesperada e não tinha o que apresentar. Então, o homem deveria levantar e atender, não por amor ou por qualquer coisa, mas porque ele não queria continuar sendo importunado. Aí Jesus pergunta: quem de vocês não iria atender? Por causa da importunação, não por amor ao próximo ou por qualquer outro sentimento. Assim, esse juiz era um homem que desonrava a Deus, porque também não amava o seu próximo. E ele não fazia questão de atender a ninguém e de praticar a justiça, desonrando também a sua profissão. No caso, nós entendemos que o pedido dessa viúva era um pedido justo, era um pedido que não afrontava Deus, que era de acordo com a palavra de Deus, devia ser embasado na palavra de Deus, porque há pedidos que não são para a glória do reino, e o Senhor ignora, mas quando é um pedido de conformidade com a vontade de Deus, que não afronta a palavra de Deus, o Senhor considera. Muitas vezes achamos que está demorando, mas o Senhor não trabalha nesse nosso tempo. O Senhor, Ele sempre está ouvindo nossos pedidos desde quando o fazemos. Mas às vezes essa demora nós nunca saberemos por quê, mas tem sentido, tem propósito, porque enquanto oramos, enquanto aguardamos, nós perseveramos em oração. E por isso temos que cuidar não só em orar por pedidos, mas também interceder por outras pessoas, porque a oração que fazemos para o nosso próximo, pela vida do nosso próximo, ela tem muito valor diante de Deus, porque temos que despojar de nossos próprios interesses, temos que dedicar uma parte de nosso tempo clamando por outras pessoas, porque amamos esse ser humano e também amamos a Deus. E quem não ama ao seu próximo, ele não dá provas do seu amor a Deus. Esse juiz não honrava nada e ninguém. E ele resolve atender a viúva, não porque ela merecesse, não porque sua causa era justa, mas porque ele pensava que ela poderia importuná-lo muito mais. Por isso que eu disse que é semelhante ao caso do homem que buscava por pães na casa de seu vizinho. O Senhor
cuida dos seus filhos, o Senhor zela pelos seus escolhidos, Ele sempre ouve a oração dos seus remidos e Ele se importa conosco. Então, esse tempo é um tempo de processamento. Quando aguardamos sermos atendidos pelo Senhor, porque se o nosso pedido é justo, se é favorável, se está de acordo com a palavra, o Senhor nos atenderá no seu tempo, no tempo oportuno do Senhor. Então, não podemos esmorecer, temos que continuar orando, continuar clamando, mas, ao mesmo tempo, não estar presos em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, e sim estarmos colaborando para o crescimento do reino entre os homens, porque o nosso testemunho de vida, a nossa maneira de portar é muito importante, porque esse juiz, é lógico que é uma parábola, mas há casos assim. Então, esse tipo de comportamento do juiz mostra como nós não devemos agir. Por isso que aqui no versículo 7 diz, no 6, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Então, essa parábola é para que nós possamos meditar, para que nós possamos entender que devemos perseverar em orações até o final de nossa vida. E se o Senhor nos encontrar orando, jejuando, buscando pela palavra, nós temos muito mais condições de estar com o Senhor naquele momento, porque não esmorecemos, o nosso galardão estará reservado, mas não temos que agir por interesse, nós temos que agir de coração, com coração puro, com coração despojado, procurando sempre estar na presença de Deus, orando e servindo ao nosso próximo da maneira que nos for possível. Aqui diz no 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Porque no caso presente foi a senhora viúva que procurou o juiz para que ele pudesse resolver a sua causa. Mas na nossa realidade, no nosso mundo espiritual, nós sabemos que é o Senhor que nos encontra. É o Senhor que busca pelos seus escolhidos, porque Ele nos escolhe desde a fundação do mundo. E Ele nos encontra, mesmo que se estivermos levando uma vida longe do Senhor, vai chegar o momento em que teremos esse encontro com Ele. Glória a Deus por isso. Então, temos que, depois que nós formos redimidos, também procurarmos levar a palavra, levar os ensinamentos de Cristo por todos os meios que for-nos possível, porque outros estão ainda nesse aguardo, porque o Senhor vai voltar e o Senhor, Ele quer encontrar-nos orando, quer nos encontrar na sua presença. E os que estão no aguardo do Senhor e que esperam com alegria são os remidos, foram aqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então o Senhor vai encontrar todo o seu povo. Essa Jerusalém espiritual vai ser encontrada para subir nos ares com Jesus. Os que estão mortos subirão primeiro na volta de Jesus, e os que estiverem vivos subirão em seguida. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui, o Senhor não está querendo dizer que quando Ele voltar, não vai haver escolhidos dele aqui no meio do povo. Sempre tem povo de Deus entre a multidão, mas é porque Ele quis nos alertar para a perseverança, para continuarmos neste caminho, no caminho reto do Senhor, porque é o único jeito de sermos testemunhas suas entre os nossos familiares, entre os nossos vizinhos, entre nossos amigos e também pessoas que vamos encontrar em nosso caminho, pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder, não apenas pelo que falamos, mas como agimos, podemos levar outros a
quererem conhecer o Senhor, porque vê que nós, os redimidos no sangue do Cordeiro, somos pessoas que não vivemos só para nós, mas vivemos em função de outros, não apenas os nossos, porque viver pela família, qualquer bandido pode viver, qualquer bandido, qualquer pessoa que não vive de acordo com a vontade do Senhor, ama os seus e quer o melhor para os seus. No geral, é assim. Mas é diferenciado a pessoa que ama o Senhor e que está no caminho do Senhor e já foi encontrado, ele não se preocupa só com os seus, mas nesse caminho ele procura servir, ele procura dar um exemplo, um testemunho de amor a Deus e também ao próximo. Então, esse juiz iníquo é um exemplo negativo, mas bom da gente usar como uma reflexão, porque não podemos agir só para ficar livre de alguém, só para resolver uma questão pendente, mas tudo que fizermos, tudo que falarmos tem que ser para honrar o nome do Senhor, para glorificar o seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde do pecado, através do Espírito Santo, que nos capacita e nos dá força, e que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém.